Eu quero falar com você sobre o ministério de música ser um ministério de ajuda. Eu tenho uma série que eu coloquei lá no Instituto do Asas, chamada Servolução. A revolução do serviço através da adoração. Quando a gente começa a entender que o nosso serviço é a nossa adoração. E a gente tem que estar com o coração cheio para servir a Deus. É isso que o Natan falou, gente. Se é liberdade que nós temos e nós fomos servidos por Jesus para alcançar essa liberdade, agora nós estamos servindo outras pessoas para que eles possam alcançar aquilo pelo qual nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados pela liberdade para que outras pessoas possam ser alcançadas pela liberdade, para que através deles outras pessoas possam ser alcançadas pela liberdade. É exponencial, gente. O que Jesus faz é exponencial na nossa vida. E nós somos sim um ministério de ajuda, nós somos um ministério de serviço, nós estamos servindo a igreja local. Eu coloquei aqui para a gente começar, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 aqui na tela, diz: a uns estabeleceu os Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Toda igreja, gente, depende do seu voluntariado. Nenhuma igreja pode fazer, ou pode existir, ou pode ser apenas com um visionário. Nós precisamos das mãos, nós precisamos dos pés. E a gente sabe que o nosso pastor conta com a gente, porque ele tem uma visão, e nós somos as mãos disso, ou quiçá nós somos as cordas vocais disso, para que isso chegue no coração das outras pessoas, como o Natan falou. Então ele deu dons específicos às pessoas. E nós que fazemos parte do ministério de música, nós fazemos parte de um ministério de ajuda. Deus planejou que a obra realizada pelos 5 ministérios seja complementada por outros membros. Nós somos um ministério de ajuda. E esse ministério de ajuda, gente, é um chamado para todo mundo. Todo mundo pode ajudar a visão da igreja. Por isso a igreja local, ela é tão importante, gente. A igreja local, ela é muito importante porque é onde a gente é tratado, onde o nosso dom é tratado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui na escola bíblica e, pelo que eu entendi, ela compõe, ela é de uma outra igreja, mas ela está nesse estágio onde ela está tão apaixonada por compor, que ela está compondo, e o objetivo dela é pegar a composição e dar para alguém gravar. Falei, cara, você nunca vai conseguir isso. Porque ninguém te conhece. A pessoa não conhece você. Eu falei para ela, o melhor lugar para você testar o seu dom e pôr o seu dom em prática é na igreja local. É na igreja local, com o estilo musical. Eu falei, a pessoa não sabe, não adianta você nem chegar na sua igreja local, não ser membro do time de música. E, eu tenho uma música aqui, já vem com letra, harmonia, melodia, sinfonia, trilogia, já vem com tudo, entrega para a pessoa. Tá, mas não é esse o tipo de música que nós fazemos aqui na igreja. Então tudo isso compõe, gente. Nós precisamos servir a igreja local. E essa igreja, você sabe, tem uma visão. E a visão dessa igreja é trazer maturidade para as pessoas. Nós somos um ministério de ensino, o ensino aqui é muito forte. E nós não apenas queremos ensinar, esse ensino, ele tem que ser revelado no coração das pessoas, para que as pessoas descubram, número 1, quem é o nosso Deus, número 2, quem elas são em Cristo, número 3, a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós usamos a música como nosso alicerce. A base de todo o ministério de música é, número 1, a visão da igreja local. Onde é que a igreja local está querendo chegar? Aonde ela está querendo alcançar? E aí a gente vai compondo esse ministério. Se os dons ministeriais são chamados para edificar e trazer amadurecimento ao corpo, o seu papel é suportar, é ajudar na edificação, e no amadurecimento de outras pessoas. É o nosso papel como igreja local, como Asas da Fé da Tijuca, como membros do time de música da Academia da Fé. Se a nossa igreja pretende trazer amadurecimento, o nosso papel é suportar isso. E nós suportamos isso através da música.
Ajudar, gente, pode significar carregar parte ou todo o peso de alguém, evitar que alguém caia ou falhe, prover, fortalecer ou encorajar, ajudar ou mostrar aprovação para promover uma causa, falar em favor de, tomar um papel de ator secundário. Aqui nós somos ator secundário, gente. A primeira coisa que a gente quer é com que a visão da casa, que é uma visão de estabelecer o reino de Deus, se cumpra. É o que a gente quer só quer ajudar. Quem está comigo? A gente só quer ajudar. E não é uma ajuda, gente, é isso que a gente tem que entender. Não é uma ajuda de qualquer maneira. Não é uma ajuda, eu vou ajudar da minha maneira. Não existe ajudar da nossa maneira, a gente vai ver isso. A gente quer ajudar uma causa, nós nos associamos a uma causa. Sabe por que esse projeto dessa igreja dá certo? Porque nós estamos suportando uma causa. Nós vivemos por uma causa. Nós existimos por uma causa. Paulo fala isso. Nele nós nos movemos. Pastor Hélio falou ontem na escola ministerial algo tremendo. Você vê, não tinha visto isso. Nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Então quem é que se move? Ele. Ele se move. Nós nos movemos nele. Ele existe, então nós existimos nele. A nossa identidade é a identidade dele. Então o nosso papel sempre vai ser um papel secundário. O ministério de música, se você olhar, por exemplo, para a Hillsong, e é um dos exemplos que a gente usa, a Hillsong sempre foi mais conhecida pelo seu ministério de música do que pela palavra. Sempre foi o carro-chefe deles. Mas você vê que todo o contexto do que eles fazem aponta para a visão da casa. Se vocês se vocês conhecerem um pouquinho mais do Ministério de Música da Hillsong, vocês vão ver que todos eles vivem, respiram pela visão da casa, pela causa da casa. Existe uma causa maior do que nós, não é isso que nós cantamos? Existe uma causa maior que nós. E que causa é essa? Que o amor de Deus chegue até as outras pessoas. E é isso que nós queremos fazer, gente, através de pessoas maduras. Se a gente está falando de academia da fé, a gente está falando de pessoas maduras, levar outras pessoas ao amadurecimento. Com que a nossa música, ela possa expor a palavra de tal maneira que as pessoas queiram mais de Cristo. Queiram conhecer mais, queiram se lançar. Achei maravilhoso essa ideia. Gente, a gente está aqui louvando a Deus e nós estamos fazendo uma limpeza para que as pessoas possam de fato serem regadas pela palavra. Ei, você está cantando, você está louvando, você está ministrando, a semente está sendo pregada porque a palavra de Deus, ela é a semente. Quando vem o ensino, gente, ele vem para regar. Eu estou escrevendo um livro, estou aí no início dele, chamado Doutrina como Chuva. Porque a Bíblia compara a doutrina, o ensino, com uma chuva. Como um orvalho que vai caindo. Gente, se a gente só tiver a semente e regar uma vez só, ela não floresce. Nós precisamos de um constante regar naquela semente. Por isso que nós batemos sempre no mesmo tópico. Você não recebe cada domingo uma semente diferente. A gente faz por série. Domingo de noite a gente faz por série. Domingo de manhã a gente faz por série. E você vai e rega aquela palavra. Mas vai falar sobre fé de novo. Não, a gente só está regando a semente que você recebeu. Quando a gente canta, a gente usa de repetição, nós já vimos isso, para poder regar e regar e regar de novo a palavra que já foi proferida. Nós somos um ministério que suporta a visão da casa. A gente não é um ministério à parte. Era isso que eu queria falar. Aleluia. Nós não somos Academia da Fé e Asas da Fé. Nós somos secundários, gente. Nós somos secundários para que a visão da casa seja vista. E nós sabemos que a visão da casa, a visão dessa casa, é uma visão de amadurecimento, de crescimento. O ministério significa servir significa ser escravo. O ministério de ajuda tem um papel vital em avançar e fortalecer os esforços da igreja local em cada nível. Nós estamos falando de ministério de ajuda como um todo. De avançar e fortalecer os esforços da igreja. Olha só o que diz
1 Coríntios capítulo 12, verso 22, na versão de Weymouth, ele diz: e pela nomeação de Deus, existem na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida vêm os poderes miraculosos, e então a habilidade de curar doenças e prestar serviço amoroso. Eu amo essa expressão. Prestar serviço amoroso. Nós estamos servindo porque nós amamos. 1 João ainda diz que nós amamos porque nós fomos amados. Olha a liberdade para libertar. Olha nós sermos uma bênção para que nós possamos abençoar. Prestar serviço amoroso. Então, gente, operar no ministério de ajuda é prestar um serviço amoroso à sua igreja, ao seu pastor, ao seu líder e, mais importante, ao Senhor, fazendo tudo como se você estivesse fazendo ao Senhor. Mas a gente aprende do pastor Hélio que nós servimos a Deus servindo a homens. Nós servimos a Deus servindo a homens. Operar no ministério de ajuda é prestar um serviço amoroso. O que significa servir? Abre aí comigo em Josué capítulo 24, por favor. Servir. Josué 24, eu amo essa passagem. Josué se levanta aqui no meio da congregação. E ele no verso 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. A gente vai estar sempre servindo alguém ou alguma coisa. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, e aí ele faz a declaração da vida dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto dessa palavra aqui, é onde eu comecei a estabelecer essa série sobre servolução. A palavra aqui é aved, e aved significa trabalhar, servir a alguém, fazer alguma coisa ou adorar. O nosso serviço também é a nossa adoração. E a nossa adoração também se expressa através do nosso serviço. Lembra que nós falamos que nem toda música bíblica é adoração, porque a adoração remete ao coração do homem. Se nós estamos falando sobre servir, nós estamos falando de um servir amoroso, algo que vem do nosso coração. Por que a gente vem quarta-feira para ensaio? Vem direto do trabalho, ou então a gente chega bem cedinho de manhã num domingo, ou então vem para o culto também do trabalho, porque nós amamos o que nós fazemos, e nós vemos os resultados, gente, nós vemos os resultados. Olha só, Êxodo capítulo 24, quem era esse Josué? Êxodo 24, verso 12, verso 13 diz: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, o seu servidor, subiu ao monte de Deus. Na Bíblia Amplificada, ele diz Josué, o seu ministro. Na NVI diz Josué, o seu ajudador. Na New King James diz Josué, o seu assistente. A palavra servidor aqui no hebraico é shareth, que significa estar presente, alguém que estava presente. Ei, não adianta você dizer, estamos juntos, e não estar presente. Outra coisa que a gente tem que aprender no nosso coração: constância no servir. Constância. Isso é outra coisa que nos leva ao amadurecimento. Por que você acha que o pastor Hélio está sempre falando sobre amadurecimento? E constância, o tal do batidão. Porque o batidão nos amadurece. A constância e a fidelidade nos levam a um lugar de amadurecimento. E é isso que o Espírito Santo está nos levando. O servidor significa estar presente, preocupar-se, tomar conta como um servo doméstico, um criado da casa. E essa palavra shareth também significa um adorador. Se você quer fazer parte dos propósitos de Deus aqui na terra, você deve parar de pensar desse jeito: como é que eu posso chegar no céu? E deve começar a pensar dessa maneira: como é que eu posso trazer o céu para a terra? Como é que eu posso servir ao meu Senhor e aos seus propósitos onde eu estou?
Eu estou preparando uma série, até comentei um pouquinho ontem, estou preparando uma série chamada Lugar Secreto. Eu acho muito interessante Hebreus capítulo 9, que diz, mostrando o tabernáculo da terra, mostrando mais específico o santo lugar e depois o santíssimo lugar. E ele, no santo lugar, ele diz que tem a mesa dos pães, tem o candelabro, mas ele fala que o altar de incenso, que a gente sabe que no tabernáculo de Moisés está no santo lugar, Hebreus diz que ele não pertence ao santo lugar, ele pertence ao Santíssimo. A nossa vida de adoração, ela não pertence às coisas aqui da terra, ela pertence ao Santíssimo, ao nível elevado, ao nível do céu. Se a gente considera a natureza tríplice do homem, espírito, alma e corpo, indo de fora para dentro, se a gente considera o tabernáculo de Moisés, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, de fora para dentro, falando da questão do corpo, da alma e do espírito, a gente entende quando a gente fala do santo lugar, que nós estamos falando da alma do homem. A sua oração e a sua adoração, elas têm desse lugar interior, mas elas não originam nos nossos sentimentos, elas originam no nosso espírito, porque a adoração verdadeira é o encontro de espírito com espírito, o Espírito de Deus com o nosso espírito. Por isso que não é apenas uma repetição de oração, ou uma repetição de cânticos, não é por sentimento, o sentimento nos puxa para cima ou nos puxa para baixo. Se eu me colocar nas mãos dos sentimentos, eu fico à mercê dos sentimentos, e os nossos sentimentos são como ondas, eles vêm e vão. Como diria o poeta Lulu Santos, como uma onda no mar. A nossa vida de adoração, ela deve ser encontrada, aleluia, ela deve ser encontrada na nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nesses 3 níveis, o ser humano deve encontrar adoração no seu corpo. A Bíblia fala de levantar a mão, de dobrar os joelhos, de cantar, de pular. Eles levantaram a voz em 2 Crônicas de maneira sobremaneira. Ei, a música e a adoração, ela deve estar na nossa alma. Nós devemos desejar adorar. Mas ela não começa na nossa alma, ela começa no nosso espírito. Nós somos um ser espiritual. Começa na interação com o homem. Então o nosso serviço não pode começar na nossa alma. Hoje eu estou bem para servir, amanhã eu não estou bem para servir. Ela deve começar no nosso espírito. O que mantém o seu serviço e o meu serviço é a nossa vida no espírito. É isso que mantém o nosso serviço. Então, quando a gente fala sobre a natureza de uma pessoa que serve, é uma natureza humilde. A gente vê isso lá em Jesus, em Filipenses. Jesus abriu mão da sua glória, ele se humilhou. O servo é alguém que se humilha, que se coloca por debaixo. Eu acho muito interessante a palavra obedecer ou ouvir no grego, rupakoé. E rupakoé significa colocar-se debaixo de, para suportar. No sentido de que eu tenho um papel secundário e eu quero com que isso seja aproveitado por todo mundo. Ei, é como se um garçom levasse uma bandeja. O negócio ali não é um garçom, gente. O garçom só faz chegar o que as pessoas precisam. Eu quero com que isso que eu estou segurando chegue até as outras pessoas. A palavra rupakoé, que significa ouvir, também significa obedecer. O que é obedecer? É apenas fazer o que está sendo dito? Não. É o desejo de suportar até o final aquilo que você ouviu, para que com as suas atitudes isso possa chegar até as outras pessoas. Um servo é alguém que ministra a alguém. Nós estamos sempre ministrando a outras pessoas, gente. Falar da atitude de servo é uma pessoa que ministra a alguém. Falar de alguém que é servo, fala de uma atitude de esperar. Josué esperava na tenda, enquanto Moisés ia ter um encontro com Deus.
O que Josué queria é ficar ali esperando uma oportunidade de se colocar debaixo de Moisés, para que aquilo que Deus tinha que fazer em Moisés e através de Moisés se cumprisse. Então, o nosso papel como ministério de ajuda não é aparecer. Um dos grandes problemas do ministério de música e de ministérios artísticos é que a gente sobe numa plataforma e a gente acha que a gente está aparecendo. O nosso trabalho no mundo do espírito é desaparecer. O que a carne quer é com que você apareça. E nós não queremos aparecer, a gente está entendendo que a carne vai puxar a gente para baixo, mas o Espírito nos puxa para cima, nos aproxima de Deus. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. É isso que a gente quer, gente. O ministério de música tem que ter essa essência. A essência do serviço. Eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelas outras pessoas. Mais para frente, o Natan vai falar um pouquinho mais sobre os instrumentos. E a gente vai ver como os instrumentos servem aos outros instrumentos. Ei, não é servir a mim. Toda vez que a gente está pensando em servir a mim, a gente já saiu do propósito do reino. E quando a gente sai do propósito do reino, o reino não consegue se manifestar. E é isso que a gente precisa entender. O tecladista, ele está servindo alguém. O baterista está servindo alguém. Para que todos, lembra que nós vimos aquele texto de 1 Coríntios 12? Para que todos façam uma só nota. Fica muito esquisito quando um faz uma nota, outro faz uma outra nota. Aí um tem uma levada, aí o outro toca a outra levada. Tudo isso tem função. De quem é a responsabilidade de dar a levada? Não é do violão. Fala, Deus. É do baterista. É do baterista. E aí junto ali daquele coisa da cozinha tem ali o baixo. Não adianta o baterista, que é o maestro do ritmo, e o baixista querer fazer outra coisa, e o guitarrista outra coisa. A gente não vai para o mesmo lugar, gente. Aí o que acontece? A gente atrapalha. Ao invés de facilitar, a gente atrapalha. Isso acontece muito com o guitarrista, aleluia. Uma vez eu fui tocar numa igreja, fui pregar numa igreja, foi muito engraçado. Porque, rapaz, acho que o guitarrista usou todos os solos possíveis e imagináveis, todas as escalas em 10 segundos. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Atrapalha mais do que... Ou seja, número 1, tira o foco do coletivo. Ei, o que nós estamos fazendo aqui é coletivo, é chamar a atenção para o coletivo. Isso aqui, gente, é igual a Trindade. Quando você olha para a Trindade, você vê o coletivo. E aí eu aprendo que eu posso conviver com o meu irmão, porque a Trindade coexiste um com o outro. Quando a gente olha para tudo isso aqui, quando a gente olha para um coral, as divisões de vozes, e todo mundo cantando junto, é o poder do coletivo. E a gente usa a música para que todo mundo possa louvar a Deus ao mesmo tempo. É o poder do coletivo. Ou seja, gente, a gente está parando de pensar em nós mesmos. Você entende que quando você é salvo, uma das coisas que Deus colocou isso no meu coração, gente. Quando você é salvo, uma das coisas que acontece é que você é salvo de você mesmo. O trabalho do Espírito Santo é continuar salvando você de você mesmo, para você parar de pensar em você mesmo. Porque pensar em você mesmo atrapalha o coletivo. Você já ouviu aquela palavra Ubuntu, do Zulu? Ubuntu significa eu sou, porque nós somos. A minha identidade está no coletivo. Ei, a minha identidade supre o coletivo e o coletivo me dá a minha identidade. Quando os cristãos foram sendo levantados, foram sendo reconhecidos como cristãos, havia um senso de unidade no coração deles, de coletividade. Todos estavam juntos, todos cantavam juntos, estavam ali debaixo da doutrina dos apóstolos, tomavam a ceia, faziam as suas orações, cantavam louvores, estavam todos juntos, um senso de comunidade. Cristo nos une, Cristo nos reúne, Cristo nos torna coletivos. O que nós estamos fazendo como ministério de ajuda? Nós estamos
ajudando a obra de Cristo, que é fazer coletivo, é o senso do corpo. E eu sempre falo isso, gente, não adianta você querer falar que você é a igreja, porque o próprio termo igreja, eclesia, é um termo coletivo. Um elefante não faz uma manada. São necessários vários elefantes para que possa se usar o termo coletivo. Quando Jesus usa a palavra eclesia, ele estava falando um termo coletivo, para que a gente pare de pensar em nós mesmos, para que a gente possa aprender a servir as outras pessoas, e a gente faz isso pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, a atitude de servo ilumina toda a vida cristã. Toda a vida cristã. Mateus capítulo 20, eu vou ler para você rapidinho. Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quer aparecer? Pega na vassoura. Você vai aparecer, você vai ser o único lá fora. Não vai ter concorrência com você, aleluia. Chega às 6:30 da manhã, quando o pessoal está abrindo, e vai varrer a calçada, aleluia. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Romanos capítulo 7, verso 6, na Nova Versão Internacional, diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Há um novo modo de fazer as coisas. Há uma nova maneira de fazer as coisas. E qual é essa nova maneira? É o novo modo do Espírito. É um entendimento de que serviço é a única resposta adequada à misericórdia e ao amor de Deus. Por isso aqueles cantores, em 2 Crônicas, eles foram cantando, eles foram anunciando, eles foram declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não havia o foco neles. O Senhor é bom, bom, tov, alegre, bem-sucedido, cheio de paz. O Senhor é bom e a sua misericórdia recebe, a sua aliança, a sua graça dura para sempre. Nós somos um povo agraciado, eles estavam cantando com isso. Nós somos um povo agraciado, nós vamos servir a Deus, estamos na frente da batalha, mas nós estamos nos lembrando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós vamos fazer enquanto nós estivermos servindo a Deus. Vamos nos lembrar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o salmista ainda diz: de geração em geração a sua fidelidade. Servindo a igreja local. Qual é a atitude então de um ministro suportador? Ministros suportadores devem manter um coração de fidelidade e serviço, gente. Com relação ao seu chamado, ao papel, promovendo a obra de Deus e não a sua própria obra. É isso que a gente está falando. E aí eu faço uma pergunta para você. Mesmo sendo parte do Ministério de Música, você estaria disponível para abrir portas, lavar banheiros, entregar envelopes, ou orar por pessoas ou fazer visitas? Ou será que a sua música é o seu ídolo? Pastor, só se for na música. Ei, nós somos ministros suportadores. Você lembra que os levitas se eu não me engano, 52.000 ou 56.000 dos levitas, ali no tempo, se eu não me engano também, de Davi, apenas 4.000 eram cantores e músicos. Olha só a porcentagem. O resto era o quê? Servente. Varria o pátio. Transportava a arca. Transportava os utensílios. Fazia o sacrifício. Ajudava os sacerdotes. Apenas 4.000 eram cantores, gente. Então não me venha com essa, sua levita. Que tipo de levita que você é? Porque o levita era o servo. Era isso que o levita era o servo. Então nós temos que entender que a nossa posição é uma posição de servo.
Nós precisamos aprender de uma fidelidade do serviço. E nenhum serviço é tão pequeno para alguém com tal atitude de servir a Deus. Nenhum serviço é tão pequeno. Nenhum serviço. Ministros suportadores devem estar dispostos a submeter-se à autoridade delegada, como servos de Cristo, gente. Ministros suportadores sabem exaltar outros. Foi isso que o Nico falou também na semana passada. Ao invés de ficar criticando o outro, ao invés de ficar murmurando, use os seus lábios para contar as bênçãos. Use os seus lábios para exaltar as outras pessoas. É aquele ditado: quem é que não tem telhado de vidro? Não adianta, gente, não adianta. Todos nós temos as nossas imperfeições. E como o diabo é sujo, gente, como o diabo é sujo. Porque quando você aponta o erro dos outros, pode estar certo que tem um montão de crente chupetinha que não consegue ouvir a voz de Deus, nem viver pelo Evangelho, que vai estar pronto para te criticar. O diabo é sujo, gente, o diabo é sujo. Nós precisamos promover a unidade do corpo. Ministério de ajuda promove unidade, sabe exaltar outras pessoas. E por último, só para lembrar que o ministério de ajuda ajuda a realizar a visão da igreja local. Sua função principal é prover um tipo de serviço que não pode ser feito por outras pessoas, gente. A gente sabe, nem todo mundo canta. O serviço que nós fazemos é porque Deus nos deu essa habilidade que não é melhor do que ninguém. Tem gente que abre uma porta como ninguém. É ou não é? O camarada já abre a porta já sorrindo, já te abençoa. O sorriso da pessoa já te abençoou. Já sai. Tem gente que é hospitaleiro. Sua função, então, é prover um serviço que não pode ser feito por outros, removendo o peso do pastor e dos líderes que não tem habilidade musical ou cujo ministério começou a tomar outro foco. Você lembra dos apóstolos que eles disseram: a gente está precisando de ajuda aqui nesse setor, gente. As viúvas estão reclamando, a gente está negligenciando as viúvas. Nós precisamos de homens cheios do Espírito. Atos capítulo 6, aleluia. É demais, como diria o pastor Wesley, é demais. Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Olha só, o diabo já querendo tomar conta do partido, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles não estavam falando que agora a gente vai servir a palavra, vamos entrar aqui no meu gabinete, não precisamos mais servir a mesa. Eles estavam equilibrando os serviços. Nós precisamos de ajuda. A palavra não pode parar, nós precisamos de ajuda. Eles dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Que serviço que era, gente? Servir mesa. Precisava de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, para servir mesa. Hoje, o Ministério de Música tem um papel similar, que é o de facilitar a percepção da presença de Deus, que está em nós e entre nós, entronizando através dos nossos louvores, chamando ou incentivando o povo a uma participação ativa no seu relacionamento com Deus. É por isso, gente, que a gente não pode cair na armadilha de ficar copiando os outros. O que serve para uma igreja, às vezes não serve para cá. O estilo que é usado lá, não é o mesmo estilo que é usado aqui. Porque nós temos uma visão. O que define o que nós cantamos e o que nós fazemos é a visão da casa. É isso que define. Por que é diferente do outro, mas parecem que são iguais? É porque a visão é diferente.
Então, o que nós vamos fazer vai ser diferente. E a gente precisa aprender isso. A gente não precisa copiar os outros. A gente é influenciado pelos outros. Mas você tem percebido que o Espírito Santo já tem nos dado essa nossa identidade, até identidade musical, gente. Aleluia, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Para quê? Qual é o propósito do Ministério de Música? Como Ministério de Ajuda, suportar a igreja local, suportar a visão da igreja local. E o meu chamado para vocês nessa noite, junto com essa palavra do Natan, junto com a palavra do Nicolas, é a gente ajudar a nossa igreja local com declarações de fé, para que as pessoas possam chegar nesse amadurecimento, não sendo levado por qualquer vento de doutrina. Eu acho muito interessante do dia, você vê como é que o negócio já vai sendo, a cultura, as pessoas já vão pegando a cultura. Outro dia, o Luan, pastor, estou aqui ouvindo uma música, está dizendo isso aqui, isso aquilo, é correto ou não é correto? Do contexto que ele estava me dando, é correto, não tem problema nenhum, está falando sobre deserto, coisa e tal, parari, parará, é correto. Mas eu acho legal que a gente já está começando a avaliar o que a gente ouve. Isso é parte da cultura. Porque quando a gente está crescendo, a gente começa a fazer reavaliações da nossa vida. O ministério que não reavalia não consegue passar de um determinado limite. Nós temos que reavaliar a nossa vida constantemente. É o processo de transformação, são as fases da nossa vida. E o Ministério de Música vai agregando isso nas pessoas. Não sei quem foi que me falou isso, mas falou, pastor, depois que a gente começa a fazer atos, já não dá mais para ouvir qualquer tipo de música. Porque é a tal da reavaliação, com base naquilo que você crê. Você não se permite mais ser cheio de qualquer doutrina, ser cheio de qualquer vento de doutrina. O nosso papel como ministério de ajuda é fazer a visão dessa casa se estabelecer cada vez mais no coração das pessoas. Por isso a gente tem os nossos 5 valores. A gente fala de intimidade, a gente fala de compromisso, de disciplina, a gente fala de paixão pela palavra. Ei, nós somos da academia da fé, gente, é treinamento na palavra. Você tem que ser apaixonado pela... Se você não é apaixonado pela palavra, se eu não sou apaixonado pela palavra, a gente não vê os resultados na nossa vida. Se a gente não vê os resultados na nossa vida, a gente fica para trás. Vou lembrar a você, nele nós nos movemos. Ele está movendo, a gente tem que mover com ele. Não é ele esperar pela gente, nós é que esperamos por ele, aleluia. Senhor, em ti nós esperamos, se você se movimenta eu vou. Ah, Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto para quando você se movimentar. Esses são os últimos dias, gente, as nossas pregações têm sido mais lixinha, aleluia. Porque não dá mais para a gente ficar brincando de ministério de música. Não dá mais para a gente ficar brincando de qualquer coisa. Nós precisamos entender que nós temos um chamado. E um desses chamados é a gente servir a essa igreja, a nossa igreja local.